A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente ao Papai do Céu por nos dar mais essa oportunidade de estar aqui trazendo mais uma mensagem da graça de Deus para os amados irmãos. Agradeço aos novos inscritos aí do canal, os inscritos mais antigos, por estar aí fazendo com que o nosso canal cresça. Isso é muito bom. Agradeço a cada um de vocês. Se você não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, se inscreva. Eu estou fazendo essa live aqui no Facebook, mas você pode ir lá no YouTube e se inscrever no canal Reconciliados em Cristo. Após essa transmissão, eu estarei aqui colocando o link aí na descrição para que você possa clicar e ser direcionado até esse canal, onde você se inscreve, ative o sino de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso é muito importante para o fortalecimento do canal. Isso é muito bom. Antes de começar, eu quero que você pegue a sua Bíblia, e acompanhe comigo na leitura, para que não fique só nas minhas mensagens, para que você confia, certifique-se de que o que estaremos falando aqui hoje é verdade ou não. Então isso é muito importante. Muitas pessoas acham que o meu propósito aqui nas redes sociais é falar mal do sistema religioso. Muito pelo contrário. Há quase 6 anos, Deus me deu a conhecer a sua graça, o entendimento que hoje eu transmito a vocês, compartilho com vocês através de mensagens escritas ou através de vídeo. Muitas pessoas acreditam que eu estou aqui para falar mal do sistema, das pessoas, o chamado povo de Deus. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Não é esse o meu propósito. Meu propósito aqui é combater o sistema religioso. Esse sistema que veio para matar, roubar e destruir. Como está escrito lá em João 10:10. Lá fala: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O sistema religioso pega essa passagem e diz que o ladrão ali é o diabo. Mas se você ler o contexto, você vai ver que está falando de uma pessoa que não é pastor. Então, eles pegam isso aí, torcem tudo isso aí e transformam em mentira e as pessoas acreditam. Então, o nosso propósito aqui é combater isso daí. A religião pura e imaculada é ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados, Mas o que nós achamos que era para o bem de todos, o que era para ajudar as pessoas, o que nós achamos que era para cuidar das famílias, trazer a verdade, o que nós achamos que era para o nosso conforto, virou, nos dias de hoje, motivo de sobrevivência para muitas pessoas. Infelizmente isso. A religião, a gente acreditava que seria algo maravilhoso, bom. Mas, Ivan, lá dentro eu me sinto confortável, lá dentro eu me sinto uma paz interior. Eu sei que tem pessoas que vão dizer isso daí, mas eu quero te dizer uma coisa: você sente uma paz, você sente bem. Se você for dentro de um presídio, se você nunca foi no presídio, se você um dia for, você vai encontrar pessoas lá dentro que também se sente em paz, se sente tranquila, se sente protegida, se sente no meio, digamos assim, ele se sente em famílias, ali dentro de um presídio. Mas no fundo, ele sabe que está preso. E preso por algo que ele cometeu. E agora, o sistema religioso faz o quê? Você comete algumas falhas, eles não venha para cá, porque aqui você vai ser liberto,
aqui você vai ter uma vida transformada, aqui você vai, quando você aceitar Jesus, o seu nome vai ser escrito no livro da vida e vai haver festa no céu. Tudo isso é dito quando você levanta a mão e diz assim: aceito Jesus como meu único Salvador. Ora, aonde está escrito na palavra de Deus, onde está escrito aqui que nós temos que aceitar Jesus? Ah, Ivan, então você está querendo dizer então que nós temos que deixar Jesus para lá? Não, jamais eu falaria isso. Mas essa frase, que nós temos que aceitar ele, aqui dentro não existe. Então isso é invenção de homens que sem escrúpulos, não tem escrúpulos, prende você através dessa frase: aceita Jesus. Não, você não está aceitando Jesus. Você está aceitando uma denominação religiosa. Você está aceitando uma denominação religiosa que a partir desse momento, você que aceita Jesus, você vai fazer parte dela e vai viver debaixo das ordenanças de homens. Esse é o sistema religioso. Eu sei que muitas pessoas nesse momento vai passar direto para não ver esse vídeo. Por quê? Não, esse aí não é pastor, esse aí prega contra o povo de Deus. Não estou aqui pregando contra o povo de Deus, não. Eu estou aqui te alertando para a verdade. Por isso eu disse: pegue a sua Bíblia e não assista esse vídeo sem a sua Bíblia. Eu tenho o costume aí ultimamente de dividir a tela, está mostrando aí o que eu estou lendo. Hoje eu estou fazendo um pouco diferente, para que você pegue a sua Bíblia, assista para ver se o que eu estou dizendo não está de acordo com a tua Bíblia. Então, abençoado, e uma das situações onde as pessoas são presas é o medo, é a culpa, né? Falta de fé. Isso tudo o sistema religioso aplica em você, né? Faz um voto com Deus, faz um propósito com Deus, faz isso para Deus, canta para Deus, dança para Deus, e o teu irmão que está do lado, passando fome, passando necessidade, não faça nada para ele. Vamos fazer para Deus. A pessoa pode estar morrendo do lado. Vamos fazer para Deus. Vamos cantar para Deus. Vamos dançar para Deus. Vamos fazer uma festa para Deus. Deus é dono de tudo. Interessante que eles falam que Deus é o dono do ouro e da prata. Mas eles estão pedindo dinheiro para Deus. Deus? Que Deus? O dono de todas as coisas? O Deus, aquele que diz lá em Atos 17, 24 e 25, o Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homem, e nem é servido por homem como que necessitasse de alguma coisa. Você está juntando, dando dinheiro para esse Deus que é dono de tudo? Ou você está enriquecendo esse cara que se diz pastor, padre, ou qualquer outra coisa que seja? Nenhum discípulo de Jesus tinha dinheiro. O povo, o chamado povo de Deus, tem que acordar para a verdade, tem que atentar para a verdade. Chega! Nós estamos vendo aí a política misturando com religião. Isso não é bom. Isso não é bom. Uma hora eu quero fazer um vídeo falando sobre isso aí. Não vou aprofundar aqui para depois, na oportunidade aí, eu falar com mais profundidade sobre esses assuntos. Não é bom misturar política e religião. Não dá certo. Quando Jesus foi entregue para ser crucificado, estava política, estava religião e o povo da parte de Jesus, que não era político e nem era religioso. Não deu coisa boa. Ainda que tinha que se cumprir o que estava escrito nas Escrituras, o que estava na Escritura. Então, abençoado, não se sinta, através desse vídeo, perseguido por mim. Não estou aqui para te perseguir. Estou aqui para te alertar. E um dos propósitos, um dos grilhões da religião
é dizer que diabo foi jogado do céu aqui na terra e está aí fazendo e aprontando. Mas aonde está escrito que houve guerra no céu, lá onde Deus habita? Aonde está escrito que houve guerra no céu, onde Deus habita? Não existe. Ah, mas na Bíblia está escrito, houve guerras no céu, houve guerra no céu. Sim, está escrito, mas a Bíblia também, existe muitas figuras de linguagem que o sistema religioso não mostra para vocês. E quando nós, em graça, pregamos a palavra de Deus, nós alertamos, está aqui, ó. Quando nós pregamos a palavra de Deus que está aqui, nós alertamos acerca dessas figuras de linguagem. Nós alertamos, mas as pessoas não querem saber, né? E uma dessas passagens onde o sistema usa para dizer que o diabo foi jogado por terra, que o diabo estava lá no Éden, é Ezequiel 28, né? E principalmente nessa passagem aqui, ó, Ezequiel 28, 13. Você já está com a sua Bíblia na mão? Se não tiver, pegue-a. Se não estiver, pegue-a. Faça isso. Eles usam, o sistema religioso usa essa passagem para dizer que Satanás estava lá no Éden, junto com Adão e com Eva. Hoje nós iremos provar para você que, de acordo com a palavra de Deus, isso é mentira. Ezequiel 28 não está falando de um tal Satanás. Satanás, diabo, nunca foi um ser. Nunca foi um ser. Sim, Satanás nunca e diabo nunca foi um ser, mas sim um adjetivo, uma figura de linguagem, uma ideia ao contrária. Quando Jesus disse para Pedro que carecia ele ir a Jerusalém e padecer muito nas mãos dos líderes religiosos, Pedro falou: de modo algum que isso te aconteça, Senhor. Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Por que Jesus disse isso? Para trás de mim, Satanás. Ele era um Satanás? Não, ele tinha uma ideia contrária. Jesus disse que ele tinha que ir e que tinha que sofrer na mão dos líderes religiosos e morrer. E Pedro disse: não faça isso não. Vamos ficar aqui de boa e curtindo a vida. E o mundo? Como é que seria o nosso mundo hoje? Né? Alguém morresse hoje, ia ficar lá no pó da terra, até sabe Deus quando. Então era isso que Pedro pretendia. Então, abençoado, antes de começar a leitura aqui, põe na tua cabeça que Satanás, diabo, nunca foi um ser igual o sistema religioso prega por aí e faz figuras de Satanás, de diabo. Quanto mais feio, mais bonito. Interessante, né? Quanto mais você desenha ele de uma figura mais feia, mais ele fica bonito. Esse é o diabão. Mas aonde? Aonde eles tiraram isso e colocaram isso na cabeça? Que diabo seria daquele jeito? De onde eles arrancaram isso? Não tem. Isso é invenção. Quando Deus me deu a conhecer a graça, que eu entendi o que significa diabo e Satanás, minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu durmo tranquilo. Eu sei que se eu fizer coisa errada, não é diabo, não é Satanás. Eu sei que se eu fizer qualquer coisa errada, minha esposa vai saber que não é diabo, não é Satanás, é eu mesmo querendo fazer. A palavra de Deus diz que não vem sobre vós tentação que não seja humana. Mas Deus não deixa tentar além do que vós podeis suportar. Então, quer dizer, eu só erro se eu quiser errar. Se eu quiser errar. E todo mundo erra.
Todo mundo erra, por mais pequeno que seja o erro, todo mundo erra. Então, por isso que nós temos que estar sempre vigilante para evitar coisas erradas. É simples assim. Então, quando se coloca um Satanás aí na história, um diabo na história, a culpa é do diabo, é do Satanás. Então, eu posso errar. E que o cara trai, o cara mata, chega lá na igreja, foi o diabo que fez. Não foi o diabo, não. Foi esse aqui, a sua carne. Que ela desobedece a Deus, ela não é obediente a Deus. A nossa carne, ela não obedece a Deus, não é diabo. Põe na tua cabeça. O dia que você fala assim, olha, eu só faço algo errado porque eu quero. Não tem ninguém para me empurrar a fazer coisas erradas. Não existe. Então, Isaías 45, 7 fala, Deus fez a luz e criou as trevas, né? Deus fez o bem e criou o mal. É o Deus que faz todas as coisas, ou algumas coisas, todas. Então, abençoado, uma das passagens que o sistema religioso usa para amedrontar as pessoas é um dos capítulos, né? Ezequiel 28. Eles falam que aqui está falando de Satanás. Então, já que você está com a sua Bíblia na mão, eu peço para que você abra Ezequiel 28, né? Eu vou ler aqui o verso, né? Estava no Éden, o verso 13. Está dizendo assim, estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topazo, a diadema, a turquesa, o onix, o jaspe, safira, carbúnculos, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, aqui está falando de quê? Estava no Éden, jardim de Deus. Aí eles falam, olha, jardim de Deus, é o diabo que estava lá no paraíso e tal. Aí Deus jogou aqui na terra. Mas deixa eu te perguntar, você acredita mesmo que Deus jogou o diabo aqui na terra? Se você acreditar que ele estava lá, se rebelou contra Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Né? Eu vou ler aqui para você Isaías 45. Vou ler do 6, né? Isaías 45. Olha aqui, só para você ver. Para que saibais desde o nascer do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, ou seja, não há outro com poder. Não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro, ou seja, que tenha poder. Ao 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Ele forma a luz porque ele já é luz, então ele dá forma à luz, apenas dá forma. Por isso que ele forma a luz, porque Deus é luz. Eu faço a paz. Por que ele faz a paz? Porque ele já é, na sua essência, a paz. Aqui ele fala que cria as trevas, né? Ele cria as trevas, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Porque as trevas são a ausência de luz. Então ele cria as trevas. Então, quer dizer, entende-se que no começo tudo era luz. Então, tudo era luz. Então a luz já existia. O que não existia eram as trevas. Eu faço a paz. Por que ele faz a paz? Porque ele, na sua essência, ele já é a paz. Eu crio o mal. Por que ele cria o mal? O mal é a ausência do bem. Então, quem cria? Quem cria o mal? Criar o mal é porque o mal não existe. Foi criado. É quando a pessoa se deixa levar pela sua vontade carnal, né? E Deus que cria, Deus que permite tudo. O Senhor, eu estou lendo, abençoado, Isaías 45, 7. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ele faz todas essas coisas. É todas. Aonde entra o diabo aqui? Mas tudo bem.
Algumas pessoas acreditam que Ezequiel 28 está falando de um Satanás que foi jogado aqui na terra. Mas deixa eu te perguntar, se você compra uma fazenda, aonde você pretende pôr sua família, seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, e por aí vai, tudo que for de neto, tudo que for de família. Só que, aonde você está, isso, eu estou fazendo um paralelo. Tem alguém ali que rebelou contra você, que se tornou um bandido. Aí você fala assim, agora eu vou mandar lá para essa fazenda, onde eu pretendo pôr a minha família, e vou deixar esse bandido lá, que rebelou contra mim, vou deixar ele lá até sei lá quando. E ele vai infernizar a vida das pessoas. Vai fazer as pessoas se prostituir, se matar. E a culpa é só de quem fez. Satanás não tem culpa. Eu não tenho culpa. Você faria isso? Esse bandido não vai ter culpa. Eu vou mandar lá para essa fazenda onde eu irei colocar minha família. Ele vai fazer isso e eu vou colocar a culpa no povo, nos meus parentes. Você faria isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Assim também Deus. Se você vê lá no início, ele fala que tudo aqui era bom. Ah, Ivan, então o que era a serpente do Éden? Por isso que eu digo, escreva aí no canal, para você ficar sabendo. Logo, logo estarei fazendo novamente um vídeo falando acerca da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Era para me fazer hoje, mas o Espírito Santo de Deus me fez eu fazer isso daqui. E eu tenho que obedecer. Então se inscreva no canal Reconciliados em Cristo, que você vai ficar por dentro. Então, outra coisa também, abençoado, é você achar que lá no céu houve rebelião, aí Deus jogou Satanás aqui na terra. Que Deus é esse? Deus não sabia que ia acontecer isso? Se Deus, sabendo que isso iria acontecer, por que ele não interveio? Ah, mas é porque o diabo então ele é mais forte do que Deus. Para e pensa para você ver. Isso não cabe na minha cabeça entender dessa forma. Isso não dá para entender dessa forma. Isso não dá para aceitar dessa forma. Se eu acreditar que lá no céu alguém se rebelou contra Deus e foi jogado aqui na terra, como o sistema religioso prega, então eu não quero ir para lá, porque lá tem cobiça, lá tem desejo, lá as pessoas têm ira. Não, lá no céu tudo é perfeito. Jó disse que os planos de Deus jamais será furtado. Jamais alguém pode frustrar os planos de Deus. Jamais. Então, como que eu vou acreditar que isso aconteceu? Jamais eu vou acreditar. Mas o sistema religioso prega para vocês isso. Então vamos entrar aqui agora no nosso estudo, né? Bem no começo, na minha Bíblia aqui, né? Na minha Bíblia aqui, que eu estou lendo aqui no computador, profecia contra o rei de Tiro. Deixa eu ver aqui na outra escrita aqui, como que está escrito aqui. Na minha está profecias contra o rei de Tiro. Vou ver essa daqui. Eu não sei na sua. Olha aqui. Ezequiel 28. Aqui, ó. Profecia contra o rei de Tiro. Ou é profecia contra o diabo? Mas aí as pessoas aceitam que é o diabo isso aqui. Não é porque o diabo entrou aqui. Não existe isso não. Jesus disse, o que entra no homem não pode contaminar o homem. Foi Jesus que disse. Então se o diabo entrou ali e contamina o homem, faz com que ele faça coisas erradas, então Jesus mentiu? Então Jesus mentiu? Não tem como. Então vamos ler para ver se isso daqui está falando do diabo, que o sistema religioso insiste em dizer que foi jogado
aqui na terra. Então vamos lá. Ezequiel 28, verso 1. Na minha está escrito assim, eu estou lendo a portuguesa João Ferreira de Almeida, corrigida. Está assim. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha, preste atenção aqui. Ezequiel estava lá no paraíso. Ezequiel estava lá no Éden. Para ele dizer isso daqui, eu acredito que não. Se isso aqui está falando de Satanás, lá antes da fundação do mundo, no início de tudo foi jogado na terra, aí Deus vem falar para Ezequiel séculos depois. Por isso que eu falo, na graça, o seu entendimento abre e nada passa despercebido. Todos os pregadores que pregam a graça de verdade têm o seu entendimento literalmente aberto, que não aceita esse tipo de coisa aqui. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel não estava no Éden, estava dizendo, ele está contando uma história. Então vamos ver se ele está contando uma história que aconteceu lá. Vamos ver. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, verso 2, filho do homem, diz ao príncipe de onde? Na minha está de Tiro. Príncipe de Tiro, ou é o Satanás na sua? De repente, tem a Bíblia agora evangélica, católica e tal. De repente eles mudou aqui, diz ao Satanás. Não, aqui está o príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Jeová. Visto como se eleva o teu coração e dizeis, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assentarei no monte dos mares. Aqui está entre parênteses aqui, sendo tu homem e não Deus. Estima no teu coração como se for o coração de Deus. Interessante, né? Se fosse Satanás lá no céu, Deus é espírito, tem coração, né? Mas vamos lá. Verso 3. Eis que mais sábios és que Daniel. Eis que mais sábios que Daniel. Daniel, aqui está falando aqui, mas Daniel não vê, séculos e séculos depois, e aqui está falando de Daniel. Como que pode ser que Satanás foi jogado por terra lá no Éden, e aqui já está falando de Daniel? Está contando uma história, mas Daniel estava lá para falar que é mais sábio do que ele, sendo que ele nem havia nascido. Estranho, né? Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Olha, já pensou? Lá no céu, alguém que sabe, conhece até os desígnios de Deus, que é mais sábio do que Deus, porque aqui, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Como pode assim, lá no céu, hein? Então quer dizer que Deus lá nem poderia esconder nada ali, né? Isso é para você, abençoado, que acredita que Satanás, que Ezequiel 28 está falando de Satanás que foi jogado na terra, né? Verso 4 de Ezequiel 28. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro. Lá no céu tinha ouro e prata nos teus tesouros. Lá no céu tinha isso, ouro, prata. Vocês falam de rua de ouro e de pratas. Ele vai arrancar ali e guardar onde? Se tudo que você diz que lá é ouro, vai guardar para quê? É brincadeira, gente. Verso 5 de Ezequiel 28. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, lá no céu tinha comércio, abençoado. Ezequiel 28 está falando de Satanás, lá no céu tinha comércio. Aumentaste o teu poder, elevaste e elevas o teu coração por causa do teu poder. Ou seja, o que está falando aqui? É do rei de Tiro, que era muito rico. Por causa do poder dele, o coração dele, né? Ficou todo cheio de marra. Verso 6. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. A quem? A Ezequiel? Deus está mandando um recado para Satanás lá. Aonde isso aqui? Aqui é uma conversa de Deus com Ezequiel
para Ezequiel dar recado a alguém. Quem é esse alguém? É Satanás? Então Deus está mandando Ezequiel lá no começo de tudo dar um recado para Satanás? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estimo no teu coração como se for o coração de Deus. Verso 7. Eis que eu te trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações. Opa! Nações lá no céu, será? É para você pensar na sua casa. Você que acredita que Ezequiel 28 está falando de Satanás que foi jogado no céu. Porque até agora não falou de jogar na terra. Então, entende? Se você acredita que Ezequiel 28 está falando de um Satanás lá no céu, então tudo isso aqui ainda está ocorrendo lá no céu. Entende? Vou ler de novo. Ezequiel 28, 7. Eis que eu trarei sobre ti estranhos. Estranho, né? Os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas. Lá no céu, espada lá no céu, e desembainhar lá. Contra a formosura da tua sabedoria. E mancharão o teu resplendor. Ezequiel 28, 8. A cova te farão descer. Opa! Aonde? A cova te farão descer. Então isso aí é a prova que ele foi jogado aqui na terra. A terra é uma cova. Tá de brincadeira. Deus fez o mundo e tudo o que ele fez, ele viu que era bom. Não tem nada a ver isso. Aqui está falando do rei de Tiro, que ia morrer, que ia descer a cova. Não está falando de Satanás. Satanás aqui era... Esse Satanás aqui de rei de Tiro era aquilo que ele estava sentindo. Aquele egoísmo, aquela soberba. Era isso que ele estava sentindo, se exaltando, querendo ser como se fosse Deus. Porque ele era rico. Tem pessoas que são ricas aí hoje e se julga como se fosse um Deus. Tem pastores e padres, seja lá quem for, pede dinheiro para você e fala que é para Deus e fica com o dinheiro. Olha, eu vou pôr a mão na tua cabeça e vou orar por você e você vai ficar curado. Não vai não, ele vai te enganar. Não vai. Não existe mais milagre que Deus possa fazer através de homens hoje. Não existe. Nós somos um milagre. Todos os dias acontece um milagre na minha vida e na sua vida. Se você está precisando de alguma cura, procure um médico, porque o milagre está ali, através de um médico. Deus deu a sabedoria, Deus deu sabedoria para os médicos, Deus deu entendimento para os médicos, para que não fosse mais preciso de um homem pôr a mão sobre a cabeça do outro e operar isso. Não existe isso mais. Isso é engano. E hoje nós temos acesso para falar com Deus. Nós temos acesso para falar com Deus. Então, continuando aqui, Ezequiel 28, 8. A cova te farão descer e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. É Satanás, abençoado. Abra tua mente. Saia do engano. Isso aqui nunca foi esse Satanás. O Satanás aqui era o rei de Tiro, que estava tendo um entendimento contrário. Não tem nada a ver com esse Satanás que o sistema religioso prega, que nunca existiu. Põe isso na tua cabeça e viva em paz. Esse Satanás que o sistema religioso prega nunca existiu. Não existe macumbaria, não existe feitiçaria, isso é engano. Saia disso. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo disso. Simples assim. Se quiser fazer macumba para mim, pode fazer à vontade. Eu tenho Deus. Eu não tenho medo disso. Quando eu conheci a verdade me libertou, e eu estou em paz. Por que o Brasil está dessa forma? Uma bagunça.
né? Uma bagunça. Porque o povo não crê na palavra de Deus. Se desviou da verdade. Verso 9 de Ezequiel 28. Dirás ainda diante daquele que te matar. Ezequiel 28, 9. Como que isso aqui pode estar falando de Satanás, esse que o sistema religioso prega? Ezequiel 28, 9. Dirás ainda diante daquele que te matar. Eu sou Deus, mas tu és homem. Opa! Diabo é homem? Esse diabo que o sistema religioso prega é homem? O diabo que vocês acreditam que existe é homem? Se vocês acreditam que a sua fé está naquilo que você acredita. Então, se você acredita que existe um diabo invisível, então ele não pode ser homem, então ele tem que ser invisível. Mas tu és homem, e não Deus, nas mãos dos que te transpassa. Ou seja, alguém ia matar ele de espada. Ah, mas é a espada de Jesus. Não, aqui nas mãos dos que te transpassaram. Está escrito aqui, ó, Ezequiel 28, 8. Morrerá da morte dos transpassados. Ia matar ele a espada. Quem? Rei de Tiro. É muito claro isso daqui. Só é enganado quem quer. Da morte dos incircuncisos. Olha aqui. Isso aqui vai acontecer? Ou já aconteceu? Já aconteceu, era o rei de Tiro. Da morte dos incircuncisos morrerá por mão dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor. Ou não foi o Senhor que falou? Eu creio. Verso 11 de Ezequiel 28. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o feridor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Isso era o rei de Tiro. O rei era sábio, ele era uma pessoa de aparência bonita. Ele era muito inteligente. Os negócios que ele fazia, tudo dava certo, e por isso ele se engrandeceu, se envaideceu, a soberba subiu nas suas entranhas, na sua mente. Então ele se achou um Deus, porque tudo que ele fazia dá certo. E digamos assim, metaforicamente, o povo comia na mão dele. Ah, mas ele... tem uma passagem aqui que eu vou falar primeiro, para depois eu comentar. Então vamos continuar aqui agora no verso 13. Ivan, e agora, ó, Ezequiel 28, 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram a tua cobertura. O rei de Tiro era muito rico, cheio de ouros e prata, sardônia e topázio, diamante, turquesa, onix, o jaspe, a safira, carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e todos os pífaros estava em ti. Assim era o rei de Tiro. No dia que foste criado, foram preparados. Isso era o rei de Tiro. 14 agora. Tu era querubim ungido para proteger. Olha aqui, para proteger. Digamos que essa passagem aqui está falando de Satanás, igual o sistema religioso prega por aí. Digamos então que ele se rebelou lá no céu, como o sistema religioso prega por aí. Aqui tu eras querubim ungido para proteger. Proteger de quem? Lá no céu. Ah, mas ele está falando que ele estava lá no Éden. Proteger quem? De que lá no Éden? Se ele estava para proteger lá no Éden, e ele foi enganar, então, do jeito que vocês acreditam, Adão e Eva, então ele não protegeu? Como assim? Você não está vendo que não bate? Quando diz estava no Éden, era uma metáfora de algo muito bom, de um local muito maravilhoso. É uma metáfora.
Isso aqui não está falando do Éden, literalmente, onde Adão e Eva foi colocado, não. Isso aqui não está falando do Éden, não. Que estava falando na condição em que eles estavam. Quando Adão e Eva estavam lá no Éden, eles não sentiam frio, calor, fome, sede. Eles comiam por comer. Mas eles iriam sentir isso? Não. Eles estavam na presença de Deus ali todos os dias. Graça e paz, abençoada Valnilda Lima. Então, quando fala que o rei de Tiro estava lá no Éden, jardim de Deus, ele se encontrava nessas condições. Nada faltava para ele. Os comércios dele, tudo dava certo. Entendeu? Então vamos lá, vamos ler de novo aqui. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Então, proteger de quem? Se o sistema religioso fala que ele era o diabo que foi jogado aqui na terra e tal, e ele estava lá no céu e ia proteger quem de quê? Ia proteger Deus? Não faz sentido. Para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas, ou seja, ele era cheio de ouro, pratas, acabamos de ler ali. Eu imagino assim o rei de Tiro andando com as suas vestes, a sua coroa, tudo cheio de ouro, prata, essas pedras todas ali. Era um monte, ele se sentia um Deus, né? Ele se sentia um Deus imortal. Era assim que ele se sentia. Então vamos continuar aqui. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, raciocina, abençoado, você que ainda tem uma religião em sua vida, você que frequenta uma religião. Se isso aqui está falando de Satanás, e você acredita que está falando de Satanás que foi jogado aqui na terra, aqui está falando na multiplicação do teu comércio. No céu, lá onde você disse que ele estava, existia comércio. É um absurdo isso aqui. Isso aqui está falando do rei de Tiro, na multiplicação do teu comércio. Ele sabia fazer negócio, tudo que ele fazia dar certo, ele era muito sábio, muito inteligente. Igual tem hoje pessoas assim, muitas pessoas inteligentes, sábios, que enriqueceram, né? E ficaram bilionários. Edir Macedo, vai falar com um cara daquele é burro? Um R.R. Soares, vai falar com um cara desse é burro? Um Silas Malafaia, vai falar com um cara desse é burro? Não é. Ficaram ricos, fazendo o quê? O que o rei de Tiro faz. O que o rei de Tiro fazia, melhor dizendo. Eles são inteligentes. Bobo, perdão, meu pessoal. Bobo é quem acredita que ele é bobo e dá dinheiro para ele. Dá dinheiro para ele achando que é para Deus, para ele fazer a obra de Deus. A obra de Deus está aí debaixo, do seu lado. É seu parente, é seu amigo, é aquele que está debaixo da ponte. A obra de Deus está aí. A obra de Deus está aí. Então, vamos continuar. Na multiplicação do teu comércio, lá não tinha comércio, se encheu o teu interior de violência. Opa, violência lá no céu, gente. Não dá para entender. Que paraíso é esse que a pessoa consegue ser assim? Sendo que a palavra de Deus fala que nós seremos igual ao anjo lá. Olha, Jesus falou pela tua boca que lá nós seremos igual ao anjo, né? E outra coisa, seremos igual ao anjo. Algumas pessoas acreditam que lá nós não iremos conhecer uns aos outros. Eu tenho a ideia que iremos conhecer sim, seremos igual ao anjo. Andavam dois anjos, eles não se conheciam? Lógico que sim. Ou será que eles andavam assim? É você? Não, eu pergunto que não existe isso. Agora eu quero falar sobre isso daí. Só que tem gente que acredita que nós seremos estranhos lá. Nós não vamos ter esse sentimento que temos aqui. Seremos igual ao anjo. Mas o nosso entendimento, nós não vamos ver maldade nas pessoas, igual o sistema religioso acha que lá no céu houve cobiça e o Satanás encheu o seu coração. Não, isso aí não vai ter, não. Violência, pecaste pelo que te lancei, pelo que te lançarei,
profano, fora do monte santo de Deus, e te farei perecer. O querubim, protetor. Protetor do quê? Entre pedras afogueadas. Já falamos, né? Que ele andava cheio de panca, né? Cheio de tesouros, né? Ouro, prata. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ou seja, ele era... Sou o bambambam, namorador, imagino eu, né? Namorador, a formosura dele, cheio de pratas. Eu acho que ele se sentiu cara. Corrompeste a tua sabedoria. Ó, a sabedoria dele foi corrompida por causa do teu resplendor, por causa da sua formosura, sua beleza. E por terra te lancei. Ah, agora ele te lançou por terra. Então quer dizer que tudo isso aqui que nós lemos até agora estava acontecendo lá no paraíso. Aí digamos que tudo isso que nós lemos até agora aconteceu lá. Aí lá, Ezequiel estava lá, porque Deus falou para Ezequiel falar para alguém. Ezequiel está falando, Deus está falando através da boca de Ezequiel aqui. Ah, mas ele está narrando uma história. Está narrando uma história para quem? Até o momento nós estávamos falando de coisa que iria acontecer. Ezequiel estava lá, aonde? No paraíso, no céu, no Éden? Não estava, gente. Não estava. Ezequiel estava vivendo os dias do rei de Tiro. Por isso que ele disse isso daqui. Por isso que ele estava sendo usado por Deus para falar para o rei de Tiro tudo isso aqui. Vamos continuar. Vou ler de novo aqui, Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Ó, te lancei. Diante de quem? Diante dos reis, te pus. Mais outra passagem, vou terminar de ler para não comentar aqui. Para que olhem para ti. Digamos que vamos de acordo com o entendimento de quem é religioso e acredita que Satanás foi... Isso aqui está falando de Satanás e ele foi lançado por terra. Diante dos reis. Aonde esses reis estavam? No Éden? Lá no paraíso? Aonde? Lá no Éden, até onde eu sei, só existia Adão e Eva. Mas aí vocês dizem que lá no Éden, o Satanás foi jogado lá e já estava lá, né? Como assim? Diante dos reis. Tinha algum reis lá? Não tinha. Depois que saiu do Éden, anos, séculos depois, começou a aparecer os reis, né? E aí? Aonde? Quando é que Satanás, então, abençoado, foi lançado por terra? Lá no Éden? Aqui nesse momento? Ou lá em Apocalipse? Aonde é? Porque lá em Apocalipse fala que... Apocalipse 12, né? E Satanás foi lançado por terra, né? Satanás foi lançado por terra. Ué, para aí. Lá em Apocalipse fala, aqui fala, lá em Isaías 14:12 fala como caíste do céu. Aí o sistema religioso prega isso aí. É proibido de pesquisar, é proibido de estudar, é proibido de ver live de quem prega a verdade e fica com o entendimento cauterizado. Eu queria que um pastor me falasse aqui. Diante dos reis te pus. Quando foi isso que Deus colocou? Eu queria que falasse para mim. Está aberto aí os comentários aí para um pastor falar. Foi diante desse rei aqui. Fala para mim. Não vai falar, porque é mentira deles. Entendeu? 18. Ezequiel 28:18. Pela multidão de tuas iniquidades, ou seja, se é lá no céu, ele estava cometendo erros, pela multidão. Algumas traduções falam pelos seus muitos pecados, né? Porque iniquidade aqui é pecado. Pela injustiça do teu comércio lá no céu, profanaste o teu santuário. Comércio lá no céu.
Ah, mas ele já foi jogado por terra. É? Aonde? Em qual período? Ah, lá no Éden. É? Então lá no Éden tinha comércio? Não cola, não fecha. Abre o entendimento. Não fecha, não. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Opa, peraí, consumiu aqui? Mas a religião prega que o diabo está aí, ué. Que isso aqui fala do diabo. E ele está aí, por aí, andando por aí. Aqui fala que consumiu o fogo que Deus... Aqui, ó. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti. Isso aqui é a morte do rei de Tiro, que virou pó. E te tornei em cinza sobre a terra. Uai, ele não está aí até hoje? Ah, então quer dizer que a cinza dele que está saindo voando aí... Abençoado, abre seu entendimento. Aos olhos de todos os que te veem. Opa! Como assim? Aos olhos de todos que vê? De todos que te vê? Quem já viu esse Satanás de Ezequiel 28 aqui? Ah, eu já vi um cara endemoniado ali, tá? Você viu uma pessoa pulando no chão com histeria ali, ou com problemas, né, psiquiátricos ali. Aqui, ó, aos olhos de todos que te vê. Quem já viu esse diabo? Você, eu em graça, eu já vejo um punhado de diabo aí, né? Inclusive no sistema lá, né? Esse diabo que você acredita aqui, você já viu ele aonde? Aonde você viu ele? Esse diabo que o sistema religioso prega, extraído aqui de Ezequiel 28, quem já viu ele? Ninguém. Ninguém. Mas Jesus viu um diabo. E ele falou, um Satanás, né? Para trás de mim, Satanás. Né? Ou seja, uma ideia contrária. Pedro estava tendo uma ideia contrária. Em João 6,70, Jesus fala, não vos escolhi a vós os 12, um de vós é um diabo. Ou então ele viu. Era outra ideia contrária. Então, assim eu já vi muitos diabos assim. Eu já vi. E vejo, né? Direto. Agora, esse que o sistema religioso prega, ninguém nunca viu. Porque ele não existe. Porque ele não existe. Ezequiel. Desligar aqui que... Ezequiel 28, 19. Todos os que te conheceram entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Opa, para aí, gente. Não dá para aceitar isso aqui. Ezequiel 28, 19. Todos que te conheceram entre os povos, aonde esse povo estava? Lá no Éden, lá no céu, tinha esse tanto de gente, tinha esse povo. Abra a tua mente, abençoado. Você que está dentro do sistema religioso, você está sendo enganado. Muitos são enganados, são vítimas do sistema. Outros não, eles aceitam ser enganados porque eles não dão conta de viver sem diabo. Eles não dão conta de viver sem o diabo. O diabo é o guardião de suas vidas. Porque o dia que saiu o diabo dele, eles falam, então quer dizer que eu posso matar, que eu posso roubar, que eu posso fazer isso. Ou seja, o diabo virou o guardião da vida dos religiosos. Sem diabo eles matam, eles roubam, eles falam, nha! Como diz o abençoado Geraldo, nha! Então, abençoado, é isso. Todos os que te conheceram entre os povos, aonde estava esse povo? Ah, o diabo foi jogado por terra, foi jogado na terra, lá no Éden. Aqui fala, todos os que te conheceram. Todos. Adão e Eva, porque lá no Éden só tinha os dois. Duas pessoas, Adão e Eva. Entre os povos, quem mais estava no Éden? Me fala aí, senhores pastores. Me explica aí, quem mais estava lá no Éden? Se ele foi jogado lá, se eles
estiveste no Éden, jardim de Deus, aqui falou isso. Quem são esses povos? Mas não minta, não. Eu queria ver um pastor me provando isso aqui. Eu queria ver. Não vai ter. Abra a tua mente, abençoado. A religião veio para matar, roubar, destruir. Exatamente. A religião engana. Porque você lá dentro, você fala, não, eu estou protegido aqui, estou na mão de Deus. Você está na mão de um Deus estranho. Porque se você estivesse na mão do Deus verdadeiro, quando a graça foi revelada a mim, que a religião quase me destruiu. A religião quase me destruiu. Mas no fundo, tinha algo, uma chama que ardia e falava, algo está errado. Por causa da religião, eu quase perdi a vida. Né? Quando a graça me foi revelada através da palavra que está aqui, eu falei, então quer dizer que tudo o que eu faço não é culpa do diabo, não é culpa de não é culpa minha. O que eu faço de bom e o que eu faço de errado, voluntariamente, é culpa minha? Acabou. 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 A minha vida mudou. A minha vida mudou. Aí eu não pus na cabeça o que muitos falam. Se você disser para uma pessoa que nós somos salvos, um religioso, que nós somos salvos pela graça, que não precisa fazer nada, eles falam, então eu posso matar, eu posso roubar. Você está vendo? Religião não transforma ninguém. Porque se transformasse, faria o que eu fiz. Quando eu vi tudo isso, eu falei, meu Deus, que coisa boa, que maravilha. Então quer dizer que eu não vou ser jogado no inferno. Então quer dizer que se eu morrer agora, eu tenho um encontro imediato com Deus e vou ter um corpo igual ao dele. Quando eu vi isso, eu não falei assim, então quer dizer que eu posso matar? Eu posso roubar? Eu posso... Não, gente. Isso eu vou dizer para vocês. Quando a graça de Deus me foi revelada, não foi gradativamente, não. Foi assim, ó, no estalar de dedo. Quando eu vi assim, as escamas caíam. Eu e a minha esposa, principalmente a graça foi revelada a mim. Primeiro a mim, depois a ela. Quando nós tivemos esse entendimento, as pessoas que nós falavam acerca da graça de Deus, foi até um cara que se diz pastor lá, e eu comecei a questionar com ele, ele apelou e foi embora. Aí, eu perguntava para minha esposa, só nós dois que entende assim, gente? Como é que pode? É só nós. E eu ficava assim, gente, mas está escrito, eu tenho que crer. Só nós dois que entende assim. E foi mais ou menos quase 2 anos, nós com esse entendimento, eu estudando, falei, não, eu prefiro com a palavra, porque a palavra me transformou de uma forma que eu nunca esperava ser transformado. Eu falei, bom, se ela me transformou, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Aí as pessoas vão para uma religião para ter uma vida transformada, mas a sua natureza, a sua aparência é transformada, mas a sua natureza, o seu entendimento continua o mesmo. Porque ela ainda está com o velho homem impregnado nela. Eu posso matar então? Eu posso roubar? Cara, isso nem passou pela minha cabeça. Eu só agradecia a Deus, agradecia. E foi assim, ó, no estalar de dedo. Com o tempo eu fui adquirindo conhecimento. Aos poucos, depois de quase 2 anos, que eu fui conhecendo pessoas em graça. Quando eu tive a coragem de começar a postar mensagem no Facebook. Quando eu tive a coragem de começar a postar o vídeo assim, falar, gente, vai vir um punhado de crítica. Eles vão chamar nós de louco. No começo era eu e minha esposa que fazia vídeo. Hoje ela não faz vídeo comigo porque ela está fazendo faculdade e é muita coisa. Eu falei, não, pode deixar que eu sigo aqui. Mas sempre nós senta e conversa. Em qualquer uma hora ela diz que vai vir aqui, né? E para fazer um vídeo junto comigo aqui. Então, pessoal,
Se você acha que você, dentro da religião, quando você aceita, diz que aceita Jesus, você se converteu, não, você foi convencido. Essa é a verdade. A aceitar uma denominação. E você está errado de obedecer esse cara que se diz pastor? Não. Se você aceitou, então obedeça. Sofra as consequências. Porque esse é um livro, é um dos livros mais comprados, mais vendido no mundo. Mas é o livro menos estudado. Isso aqui não é feito para só ler, não. Isso aqui é feito para você estudar. Estudar mesmo, sem preguiça. Isso é o que nós, em graça, fazemos todos os santos dias. Então, quando você entra numa empresa, quando você se cadastra lá e assina a sua carteira, você fala, começou a trabalhar, você tem que estar sujeito às ordens daquela empresa. Vai existir ordem errada? Sim. Eu fui militar, sou militar, aposentado, trabalhei durante 30 anos, hoje aposentei, graças a Deus. Tenho as mãos limpas, minhas mãos não são manchadas de sangue, graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando eu assinei lá, fiz um juramento, né? E eu obedeci ordens. Só que nós tínhamos no nosso meio o seguinte: ordem errada não se cumpre, ordem errada não se executa. Então, abençoado, se você está dentro de uma denominação que se diz de Deus, homem de Deus, e você viu ordem errada, o seu manual está aqui. Você tem esse manual. Leia, estude, fala, está errado. Não tenha medo de falar. Mas só que lá dentro isso te coloca medo. Por isso que você está sujeito os mandos e desmandos da religião. Muitos estão lá dentro por causa de medo, culpa e tudo mais. Outros estão lá dentro porque querem status, se acha bonito, está no púlpito falando, andando para lá e para cá, gritando e sendo ovacionado. Muitos estão ali buscando isso. E muitos estão lá dentro querendo isso aqui. Nós aqui só queremos a verdade. E é com essa verdade que eu desejo aí a vocês um excelente dia. Muito obrigado. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ter conhecimento dessa verdade. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Ative o sininho de notificações em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tem que pedir para fortalecer o canal, isso é muito importante, para que o YouTube veja que o conteúdo está sendo relevante e ele ofereça a mais pessoas, ok? Graça e paz, graça e paz.